Mas aquele que está buscando, aquele que está procurando, ele está encontrando. Aleluia. Você dispôs, vinha aqui hoje, você encontrou, né, o Senhor, encontrou a presença de Deus, encontrou o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ontem estive no culto, hoje eu estou aqui também de novo. Glória a Deus. Ontem estava pelo nosso irmão ministrando a palavra lá. Glória a Deus. Aleluia. Com um testemunho dele que eu não conhecia, né? Coisa tremenda a respeito do servo de Deus. Aleluia. Nós estamos aqui. Glória a Deus. Eu convido você a ver a tua Bíblia, meu irmão. No livro de João, capítulo 4. Aleluia, Deus. Livro de João, capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. João capítulo 4, versículo 1. João capítulo 4, versículo 1. Eu creio que Deus falou no começo, vai falar para essa palavra aqui. Em nome de Jesus. Oh, glória. Aleluia. Eita Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus no jeito. João capítulo 4, versículo 1 diz assim, irmãos: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansando do caminho, assentou-se junto à fonte, era ali quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheces o dom de Deus, e quem é que diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele lhe daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tem como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e seu gado. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der farei uma fonte de água que salte para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu. Isso disseste na verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse a mulher, disse Jesus: mulher, crê que a hora vem em que nem nesse monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Porque o Pai procura tais que acima adorem. Deus Espírito, importa que os que adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: Senhor, disse, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: não sou eu que falo contigo. Nisto vieram seus discípulos e maravilharam que eles estivessem falando com uma mulher. Todavia, lhe disse: não. Todavia, nenhum deles disse: que perguntais ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher seu canto e foi à cidade e disse: aqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é o Cristo? E saiu
saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém, irmãos? Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o Senhor. Agradecido é o nome do Senhor nessa noite, irmãos. A palavra de Deus vem aqui, irmãos, nos fazer entender, né, que Jesus, ele estava ali junto à fonte de Jacó, e a palavra diz que uma mulher ali de Samaria estava ali para tirar água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, e Jesus ficou ali, né? E a palavra diz que aquela mulher, irmãos, estando ali e tirando a água daquele poço, Jesus pediu a ela de beber. E ela confrontou Jesus. Ela disse: mas como tu, um judeu, pede a mim, mulher samaritana, de beber? Os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus confronta ela. Jesus fala para ela: se tu soubesse quem te pede de beber, tu pedirias, e ele daria água viva, e nunca mais teria sede, porque em ti faria uma fonte de água que jorre para a vida eterna. E ela olha para Jesus e fala: tu és maior que nosso pai Jacó, que bebeu do poço, nos deu um poço para beber. E Jesus confronta ela e fala: aquele que beber dessa água terá sede. Aquele que bebe dessa água, ele terá sede. E Jesus diz para ela: vai lá e chama o teu marido. Quando não tem marido, Jesus confronta ela, irmãos, e fala: disseste bem, tiveste sim o que não, e o que tem não é teu marido. E ela olha para Jesus e fala: opa, disseste com verdade. Vejo que tu és profeta. É verdade. Eu vejo que você é profeta, porque disseste com verdade. E ela olha para Jesus e fala: mas eu sei que aquele homem que se chama Cristo, o Messias que se chama Cristo, quando ele vier, ele vai nos anunciar tudo. Jesus fala: sou eu quem falo contigo. E ela olha para Jesus, irmãos, e ela fala para Jesus ali e fala assim: disse que em Jerusalém é um lugar que se deve adorar. Eita glória! Em Jerusalém. Mas Jesus olha para ele e fala: te digo que nem em Jerusalém, nem em outro lugar, mas o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Jesus confronta aquela mulher, irmãos. Ele confronta aquela mulher, e aquela mulher olha para ele e fala: por acaso este não é o Cristo? Não é ele? E a palavra diz que seus discípulos chegam ali, vê ela conversando com ela, e ninguém pergunta nada, e aquela mulher deixa seu cântaro ali e sai para a cidade e fala: eis aqui um homem, contou tudo o que tem acontecido. Aleluia! Não é ele o Cristo, não é ele o Messias. E ela começa a anunciar sobre Jesus. Eu olho nessa palavra, irmãos, eu vejo aqui como Deus, Ele vê as coisas, como o Senhor, Ele analisa as coisas, porque a palavra diz, irmãos, que Jesus é o Pai, é como se fosse o Pai, né? É verdade, Jesus. A palavra diz assim: certa vez os apóstolos assim: mestre, mostra-nos o Pai e nos basta. Jesus falou assim: estou há tanto tempo com vocês e não conheci o Pai, quem vê a mim vê o Pai. Glória. Porque as obras que eu faço não são de mim, mas é o Pai que testifica em mim. O mesmo caráter de Deus é o mesmo caráter que está em mim, Jesus Cristo. Verdade. É a mesma coisa. Quem vê a mim vê o Pai. E ali, irmãos, Jesus, ele está falando da verdadeira adoração. Jesus, ele está falando de como se deve adorar. Aleluia. Eu creio. Não é apenas em Jerusalém, porque Jesus falou assim: vocês adoram o que não sabem. Nós adoramos o que sabemos. O Pai procura verdadeiros adoradores. Oh, glória! E em verdade. Adorar a Deus, irmãos, em espírito e em verdade, em todo tempo. Como eu estava falando no começo ali, em todo lugar, irmãos.
que o agrade, não vai achar porque não existe igreja perfeita. Toda igreja tem defeito. É verdade. Toda igreja tem problema. Jesus. Toda igreja tem gente falha. Verdade, Pai. A Bíblia fala que não justo se quer todos os pecados, somos justificados pelo sangue de Jesus. Aleluia. Não existe Verdade. perfeito é Jesus Cristo. É verdade. Ele é a perfeição. Oh, glória a Deus. E quando eu olho assim a igreja, irmãos, a igreja somos nós que nos reunimos aqui. Porque o Espírito Santo não habita em templos feitos mão de homem. É verdade. Não habita, irmão. Você pode estar num lugar chique, bonito, ler parede, templo, tijolo. Mas a igreja, quando se reúne, quando fala de Deus, quando temos comunhão com os outros, isso é a igreja do Senhor. Você vai ver a igreja do Antigo Testamento, não existia templos luxuosos, como nos dias de hoje, não existia mídia, mas eles se reuniam em casas, em lugares. Eles se reuniam, irmãos, e ali eles compartilhavam a palavra de Deus. Verdade. Eles falavam de Jesus, eles anunciavam, e a igreja cresceu, e a igreja se multiplicou. E você vai ver muitas vezes as cartas de Paulo pregando para Éfeso, Corinto, Verdade, Jesus. igreja de Tessalônica. Através das cartas, Paulo estava na prisão e ele escrevia cartas para as igrejas. Oh, E glória. ali aquele povo lia, e era aquela igreja reunida, mas que adorava o Pai em espírito Aleluia. e em verdade. Glória a Deus. Em espírito e em verdade. Deus tremendo. Esse é o Pai procura, os verdadeiros adoradores. Porque o Senhor conhece a verdadeira adoração. Ele conhece a verdadeira busca. Ele conhece o coração. A palavra diz que o Senhor sonda e nos conhece. É verdade. Ele nos sonda. Graças. Ele conhece a nossa vida. Ele conhece o nosso caráter. Ele conhece a nossa intenção. Ele sabe, irmãos. Ele sabe da nossa sinceridade. Quantos escândalos têm acontecido? Quantas coisas têm vindo à tona? E a palavra diz que é mister que vem os escândalos, mas ai daqueles por quem vem os escândalos. Oh, glória. Esse ai é o juízo de Deus, irmãos. É verdade, Jesus. É o juízo de Deus. A igreja não precisa de novidade. A igreja não precisa de novidade, a igreja precisa do Evangelho. É verdade. Genuíno, Glória a Deus. da forma que foi anunciada por Jesus. Às vezes eu olho assim, eu vejo igrejas querendo se renovar, igrejas querendo fazer isso para chamar a atenção, para fazer aquilo. Não precisa de nada disso, irmãos. Precisa que a palavra seja entregada e anunciada, e que haja arrependimento. E que haja arrependimento. Porque o Senhor fala assim: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por que não sara a terra, irmãos? Por que a nossa terra muitas vezes não é sarada? Porque existe muita disputa. Existe muita disputa, mas a igreja está vivendo um tempo que existe disputa disso, disputa daquilo. Existe tantos nomes de igrejas, tantos nomes, mas existe muitas disputas, muita divisão. Eu creio. Muita divisão. Deus E às tremendo. vezes falta a humilhação. É verdade. Principalmente os líderes, irmãos. Se humilhar, se render, buscar verdadeiramente a face do Senhor e arrepender dos nossos caminhos. O Senhor fala que Ele vai ouvir dos céus, perdoar os pecados e sarar a terra. Sararei a sua terra. Nós temos vivido um tempo que a igreja não está fazendo a diferença, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo que nós temos visto tragédias, desastres, coisas terríveis acontecendo. Às vezes a igreja reúne e manda cesta básica lá para ajudar, mas não é só isso. Não vai resolver o problema, irmãos. Não é só isso. Deus muitas vezes quer o arrependimento, Aleluia. a humilhação. Graças a Deus. Muitas vezes Deus quer que o povo se arrependa dos seus pecados, dos maus caminhos. É verdade. Que se humilhe diante do Senhor, porque a palavra diz que o coração contrito e quebrantado não rejeitará Deus. Ele não rejeita, gente.
quando o povo se humilha, quando o povo se quebranta, quando o povo se arrepende, quando o povo fala: eu errei, mas eu estou aqui humilhado, o Senhor, Ele vem agraciar. O Senhor vem com a sua graça, Eu com a creio. sua misericórdia, Eita com o Deus. seu perdão. Eu creio, Jesus. A igreja de Toma antigamente posse, não é Jesus. como a igreja de hoje. A igreja do passado não é, irmãos. A igreja do passado é diferente. A igreja do passado é diferente da igreja de hoje. Às vezes eu olho a igreja de hoje e falo: Senhor, o que está faltando? Às vezes você vê ali, às vezes até na televisão você liga e você vê ali, você não sente nada, irmãos. O pastor falando só do reino terreno, só do terreno. É verdade. Só do terreno. Aleluia. E às vezes não prega a salvação, e às vezes não prega a humilhação, não fala no reino dos céus. Você vai ver as pregações de Paulo, era sobre o reino dos céus, irmãos. Era sobre o reino dos céus. Você vai ver Jesus fala do reino dos céus. Você vai ver os apóstolos falando, estão falando do reino dos céus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão Acrescentado. acrescentadas. É verdade, Pai. O reino dos céus. É, Jesus. No momento que nós buscamos o reino de Deus, no momento que nós buscamos a vontade de Deus, no momento que nós buscamos fazer o querer de Deus na sinceridade, as demais coisas são acrescentadas. É verdade. Mas muitas das vezes a igreja tem que pregar, tem que buscar primeiro as coisas terrenas. Se você está passando por uma situação difícil porque você está no barco de maldição, se você está passando por enfermidade porque você está debaixo de maldição, se você, a Bíblia fala: no mundo tereis aflição, mas tende Bom ânimo. um ânimo, porque eu venci. Aleluia, Deus. Jesus fala que estamos sujeitos a passar por aflições, a sermos provados, a passarmos por situações difíceis, mas Ele fala: tem bom ânimo, porque eu venci. Glória a Deus. O Senhor é quem nos fortalece. O Senhor que permite, irmãos, nós passamos pelos problemas, pelas provas e pelas situações, mas é Ele que nos salva, é Ele quem levanta, é Ele quem coloca de pé, irmãos. Ele abate e Ele exalta. É verdade, Ele Deus. faz nova todas as coisas, irmãos. Aleluia. Mas o Senhor está falando nessa noite: eu estou procurando os verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Eu estou procurando os verdadeiros que me querem, aqueles que me querem pelo que eu sou, não pelo que eu posso dar, pelo que eu sou. Eu estou procurando os verdadeiros adoradores. E eu vejo o tempo, irmãos, que Deus Ele vai peneirar a igreja dele. Deus Ele está começando a peneirar a igreja dele. E Ele vai procurar os verdadeiros adoradores, vai levantar. Eu vejo um tempo em que Deus vai levantar pessoas para fazer a diferença. Oh, glória a Porque a Deus. palavra diz que nos últimos dias os velhos sonharão e os jovens profetizarão. Eita glória. E o derramado Espírito Santo será sobre toda a carne. Graças a Deus. Mas Deus está peleando. É verdade. Deus está preparando esse tempo, irmãos. Um tempo que a igreja vai trabalhar. Um tempo que vai sobrar os verdadeiros adoradores. Um tempo que Deus vai peneirar. E Deus vai olhar quem está na sinceridade, irmãos. Porque eu tenho olhado em muitos lugares, tenho visto, irmãos. Muitos lugares eu tenho visto assim que a igreja tem se dizimado. Mas eu olho e falo: Senhor, o Senhor está preparando um novo povo. Aleluia, O Jesus. Senhor está preparando um novo povo. Uma igreja que vai te adorar. Porque Eita glória. aquilo que não toca a Deus se desfaz, irmãos. Aquilo que o Espírito Santo não está, se desfaz. Dura um tempo, mas vai chegar uma hora que você vai ver. E você vai falar: não estou sentindo nada, não estou vendo nada. Não está acontecendo nada. Porque a palavra diz que os sinais seguirão Aos que aos que creem. creem, irmãos. É verdade. Nós estamos orando um tempo que a igreja não tem sinais mais. Às vezes eu vejo ali, irmãos, marcha para Jesus, mas é só cantoria, é só mídia. E os sinais, irmãos? Hoje não anda mais
cego não vê, mudo não fala. A gente não vê, irmãos, os sinais. A palavra diz que a sombra de Pedro curava. A sombra de Pedro curava. Aleluia. A Bíblia fala só de Paulo andar, a pessoa endemoniada falava: ó, os servos do Senhor, o diabo ligava e ficava estremecido. A gente não vê nos dias de hoje mais, irmãos. A gente não estamos vendo sinais e prodígios nos dias de hoje, mas o Senhor, Ele está fazendo. E o Senhor vai levantar os verdadeiros adoradores. Aleluia, Jesus. O Senhor vai levantar uma nova geração, irmãos, Eu creio, que Jesus. vai ver sinais, e vai ver milagres, e vai ver prodígios, e vai ver maravilhas, irmãos. Eu olho ali no Antigo Testamento e eu falo: Senhor, coisas aconteciam. A palavra diz que estava ali Pedro e João, irmãos, na porta do templo, um homem mendigando, e ele estendeu a mão e queria uma esmola. E a palavra diz que Deus: você não tem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu vou te dar. Em nome de Jesus, te levante e ande. Aleluia. Encontra aquele homem que chorou, e aquele homem saltou, e ele não era mais coxo, mas ele andava. E as pessoas olhando e falaram: mas não era ele que ficava na porta mendigando. Ele está andando, não. Sinais, irmãos, maravilhas. A palavra diz que Pedro não sabia nem ler e nem escrever, era douto. Tinha uma pessoa que escrevia as cartas de Pedro, ele ditava, a pessoa escrevia. Mas a palavra diz que numa ministração 3.000 almas se rendeu aos pés de Jesus, irmãos. 3.000 almas, porque viu em Pedro o Espírito, viu em Pedro o poder do Espírito Santo. Eita glória. O Senhor está falando para nós nessa noite: eu estou procurando os adoradores, eu estou procurando aquele que quer, aquele que anseia pela minha presença, aquele que anseia pela minha face, aquele que anseia pelo meu Espírito Santo. Eu estou Aleluia. procurando. Aquela mulher foi confrontada com Jesus, e Jesus falou o que estava acontecendo na vida dela, e ela entendeu e falou: ele é um profeta. Porque eu não disse nada para ele, ele é um judeu, e eu sou mulher samaritana, e ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele é um profeta. E ela viu algo diferente. Eu creio. Ela viu algo diferente, irmãos, ali. E o Senhor está falando nessa noite: eu quero fazer algo diferente na minha igreja. Eita Eu glória. quero fazer algo diferente no meio do meu povo. Eu quero fazer algo diferente que toque o meu povo, que toque a minha igreja, Eu creio. que faça acontecer. Em irmãos. nome de Jesus, Pai. Precisa acontecer. Louvado seja Deus. Precisa acontecer algo diferente, irmãos. Aleluia. Precisa ocorrer algo diferente. As pessoas precisam olhar e falar assim: Deus está no meio do povo cristão. Eita glória. Deus está no meio do povo cristão. Deus está agindo, irmãos. Porque tinha um tempo em que as pessoas olhavam e elas falavam assim: ali tem um povo que faz a diferença. Ali tem um povo que, se eu for lá, eles vão orar, algo vai acontecer. Eu creio. Existia um tempo assim, irmãos. Agora as pessoas já estão duvidando. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão duvidando e olham: mas eu vou lá e vai querer só coisas materiais, só meu dinheiro. Né? As pessoas têm medo, irmãos. As pessoas olham para a igreja e falam assim: a igreja só quer dinheiro. As pessoas não estão buscando a igreja em busca de um milagre, em busca de uma mudança de vida, porque a igreja ela tem que transformar. Deus, Jesus, ele veio para transformar a vida do ser humano. Ele veio para mudar a história do ser humano. Ele veio para curar, para restaurar, para mudar a vida, irmãos. Jesus, ele está procurando nessa noite. Ele está falando para você nesta noite: eu estou procurando um verdadeiro adorador. Eu estou procurando uma pessoa que me queira. Eu estou procurando uma pessoa que esteja disposta a abrir o coração e deixar eu entrar. Porque a palavra diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei
coração disposto a se abrir para Ele, um coração disposto a se entregar. Falou: Senhor, eu estou aqui, porque o Senhor fala: quem enviarei? A quem há de ir? Eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor está procurando, o Senhor está procurando. Às vezes eu passo em frente às conveniências, em frente aos lugares que estão lotados, estão derramando gente. Lá no bairro onde eu moro tem uma conveniência assim, de frente com outra, e tem uma mais para baixo. Todo mundo tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente aqui. E às vezes eu olho para a igreja e falo: Senhor, e a tua igreja, Pai? O que aconteceu? O que aconteceu com a tua igreja, Senhor? O que aconteceu com o teu povo? Faz 22 anos que eu estou no Evangelho, para a glória de Deus. 22 anos, para a misericórdia de Deus, que eu estou no Evangelho. Eu me converti na Igreja Batista, e eu me lembro, irmãos, Igreja Batista da Glória. Eu me lembro que ali, irmãos, quando eu ia nos cultos, era uma igrejinha que cabia umas 70 pessoas, uma igreja de madeira, e ali lotava. Que o Ministério do Louvor fazia o louvor ao vivo, e lotava. E ficava pessoas do lado de fora, assim, no portão, assim, olhando, assim, um monte de gente. Eu falava assim: mais cedo, 7 horas, vou pegar meu lugar lá, não vai ter lugar, eu não quero ficar de pé, não. Eu ia mais cedo para a igreja, no sábado, para me pegar meu lugar. E hoje, irmãos, eu me lembro que era uma igrejinha menor que essa, um pouco. Talvez dava daqui no púlpito até, na porta ali, um pouquinho menor, e lotava, mais estreito. E lotava uma igreja de madeira. E às vezes eu passo em frente hoje, lá tem uma igreja grandona, construída. E esse dia eu conversei com o irmão e falei: irmão, tem vez que dá 30 pessoas, 40, no domingo. E eu me lembro quando eu congregava lá, no domingo dava 80 pessoas, 100 pessoas, não cabia. Eu falei: o que tem acontecido? O que tem ocorrido? O que aconteceu? Eles fizeram balança, irmãos, eles tinham 4.000 membros, todas as igrejas deles na região. Eles fizeram balança, estavam com 2.000 membros, os outros 2.000 não sabem onde foi parar. O que aconteceu? Conversando com o irmão. Então você vê que o povo tem se dispersado, irmãos. Você vê que o povo tem deixado de buscar o Senhor para gerar. Mas o Senhor está falando nessa noite: eu estou procurando. Eu estou procurando os adoradores. Aquela mulher, ela saiu e foi anunciar: isso é um homem aí que falou tudo o que tem acontecido comigo. Por acaso ele é o Cristo, é ele que é o Messias. E a palavra diz que foram atrás de Jesus. Ela trouxe pessoas para ver quem era Jesus, porque ela foi tocada, irmãos, pelas palavras do Senhor Jesus. Ela foi tocada e ela anunciou. O Senhor está falando nessa noite: eu quero te levantar na igreja, eu quero levantar você. Eu quero levantar um novo povo, eu quero levantar de novo minha adoração, eu quero levantar um povo que me adora em espírito e verdade, um povo que me busca, um povo que sente a minha presença, um povo que faz a diferença. O Senhor está falando nessa noite: eu estou procurando, eu estou procurando, eu quero te usar nos sinais, porque Jesus falou assim: se vocês crerem, vocês farão as obras que eu faço. E poderão fazer maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Se vocês crerem, vocês farão as obras que eu faço. Talvez, irmãos, está faltando dentro de nós para Senhor. Eu quero, Senhor Deus, que o Senhor me use. Eu quero que o Senhor me levante. Eu quero que o Senhor me capacita. Eu quero que o Senhor faça através da minha vida. Está faltando porque o Senhor, Ele está procurando a Verdade, Jesus. Está procurando pessoas que se dispõem, pessoas que façam a diferença, pessoas que se colocam diante do Senhor, pessoas que vejam, irmãos. Eu me lembro, irmãos, no começo da minha conversão, trouxeram o pastor do Rio de Janeiro na igreja para congregar. E aquele pastor começou a orar com as pessoas, e o ministério dele era de muita oração. Eu me lembro do menino que não enxergava, o olho dele cresceu agora, ele começou a ver, e nós naquela multidão. Eu me lembro de um homem que tinha um braço menor que o outro, ele colocou na frente assim, não tinha câmera, não tinha celular, não tinha nada. E ele começou a orar assim, começou a pedir
dia aquele braço daquele homem cresceu, ficou do mesmo tamanho do outro, assim, entrou em lágrimas, entrou em landos. Eu me lembro daquele pastor orando, um homem que tinha diabetes, e na hora foi medida ali a diabetes dele subiu. Eita O homem começou a glória. chorar, Eu se creio. ajoelhou, e ele falou: nunca vi uma coisa dessa. Aleluia. Sinais, Deus. Sinais. É Os sinais verdade. seguirão aos que creem. Aleluia. Eu me lembro daquele homem que ficou uma semana pregando, todo dia tinha culto. Chegou a ambulância na porta da igreja, cheio de doentes. E ali ele começou a orar para os doentes. E começou a orar para as pessoas aqui, irmãos. E eu me lembro disso até hoje. E depois eu não vi mais. E eu falo: Senhor, o que aconteceu, Pai? Aonde está o erro? Aonde a igreja errou? Por que os sinais não têm acontecido? Agora imagina nos tempos de Jesus, irmãos. Os sinais que aconteciam. Imagina nos tempos de Jesus as maravilhas que aconteciam, as pessoas viam. Através dos apóstolos, as maravilhas que aconteciam. E por que nos dias de hoje o Senhor fala: eu estou procurando a verdadeira adoradora. É verdade. Eu quero preparar a minha igreja. Eu quero preparar o meu povo. Eu vou fazer em nome de Jesus. O Senhor tem falado no meu coração, irmãos, que Ele quer levantar a igreja dele de uma forma diferente, como era a igreja do passado. O Senhor tem falado no meu coração grandemente que Ele quer levantar um povo que faça a diferença. Em nome de E que a igreja vai ser referência para os outros, irmãos. As pessoas vão olhar e vão falar: eu quero ir lá, porque lá os poderes de Deus estão lá. Lá tem o que eu preciso. As pessoas corriam, irmãos, atrás de Jesus. As pessoas corriam atrás dos apóstolos, porque as pessoas sabiam que ali havia um milagre. Que ali havia, irmãos, um milagre. E nos dias de hoje tem que acontecer isso. As pessoas precisam se voltar para Deus. As pessoas precisam se voltar para o Senhor, porque a palavra diz que o Senhor vai sarar a terra, irmãos. O Senhor sarará essa terra. O Senhor curará essa terra. O Senhor ouvirá a nossa oração. Se o povo que se chama pelo meu nome se render, se humilhar. Aleluia. O Senhor está falando nessa noite ao nosso coração. É tempo de nós se humilharmos diante do Senhor. É tempo de falar: Senhor, nos ajude. É tempo de falar assim: Senhor, nos dê força, nos ajude a dar o nosso melhor para Ti, a dar a nossa melhor adoração, a dar o nosso coração para Ti. Porque eu creio, irmãos, que no momento que nós se entregarmos todo o nosso coração ao Senhor, Ele fará coisas grandes. Eita glória. Aleluia. Eu Se creio. você querer, se coloque de pé nessa noite. Graças a Deus.